Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar aqui, pessoal, falando sobre uma questão que muitas pessoas colocam. Nós vemos aí muitos cristãos hoje acusando pessoas que não estão dentro das suas congregações, pessoas que não são cristãs, pessoas que não fazem parte do cristianismo. Essas pessoas são hostilizadas principalmente pelos cristãos, né? E eles falam que essas pessoas vão para o inferno, que essas pessoas elas estão afastadas de Deus, separadas de Deus, né? Como se eles fossem os donos da verdade. E hoje eu vim trazer essa questão: é proibido entrar na igreja. Você vai saber o porquê desta temática de hoje. Será que são todas as pessoas que estão mencionadas aí pela Bíblia que podem entrar na igreja? Será que existem casos de pessoas que não podem adentrar dentro do santuário de Deus? Se você quer saber a respeito dessa questão, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Mas antes, deixa aí o seu like. É muito importante o seu like aqui no nosso canal para tornar esse conteúdo relevante. E vai aí, pessoal, rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá bom? Então nós vamos para o nosso esboço. Hoje nós vamos saber se realmente a Bíblia não faz acepção de pessoas. Porque se algumas pessoas são proibidas de entrar dentro do santuário, de entrar na congregação, né, chamada congregação ou igreja, então nós vamos ter uma problemática. Nós vamos então colocar que Deus ele é uma pessoa, um ser que faz acepção sim de pessoas. E aí, acepção de pessoas é pecado ou não é pecado? Então, para vocês entenderem, vamos lá para o nosso vídeo. Eu faço as seguintes perguntinhas aqui. Muitos cristãos dizem que não se deve deixar de congregar. Sobre isso eu tenho um vídeo aqui no meu canal que também se fala. Devemos congregar uns aos outros? Você pode ir lá que eu analiso todos esses textos principais, até o texto de Hebreus 10, 25, sobre a questão se é congregar ou se trata de uma coisa totalmente diferente. Você pode ir no meu canal e pesquisar. Mas muitos cristãos dizem que não se deve deixar de congregar, estar ou frequentar igrejas. Porém, são todos permitidos de entrar na igreja? Será que são todos que são permitidos de entrar nas igrejas? Existem casos em que há certa acepção de pessoas? Porque olha só o que nós temos aqui. Nós temos uma expressão em hebraico, nós temos algumas expressões aqui. Nós temos a expressão Petsuá Dakar, essa expressão Petsuá Dakar, aquele a quem forem trilhados os testículos, né? Nós temos aqui a expressão Ukerut Shafeká, que é a expressão cortado o membro viril, e nós temos a expressão Mamezer, né? Que é a expressão traduzida como bastardo. Então nós vamos analisar cada um desses vocábulozinhos aqui. Nós temos em hebraico ali toda uma narração aqui que se insere essa questão, né? Nós temos aqui lo yabo, né? Petsuá Dakar, Ukerut Shafeká. Aí nós temos Bikerhal, né? Que é ali parando a questão da assembleia ou congregação Adonai. Aí nós temos lo yabo, Mamizê, Bikerhal de novo aqui, ou seja, Bikerhal, ou Kahal, né? Algumas vezes também vem Kahal. Aí nós temos Adonai Gandor. Aí nós temos Ashiri lo Yavo, lo Bikerhal Adonai. Aí nós temos que fica essa tradução, ou seja, aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nem um bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela, tá? O vocábulo Petsuá tem os seguintes significados: contusão, ferida por contusão, ferimento, infligir, hematomas. Para o vocábulo Dakar, temos os seguintes significados: trituração, um ferido por esmagamento, isto é, de testículos, emasculado por esmagamento. Para o vocábulo Karat, nós temos o significado recortado, corte, derrubado, arrancar e eliminar. E para o vocábulo Shafeká, temos o significado de órgão masculino ou pênis, tá? A palavra mamzer, né? Mamzer ou miser, né? Temos os seguintes significados: bastardo, filho de incesto. Encontrado apenas em Deuteronômio aqui, tá? Pode ser considerado ali uma questão aí para
uma análise mais apurada. É usado para o filho ilegítimo que é impedido de entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Zacarias 9,6 pode se referir a um indivíduo, mas é provável que represente figurativamente a população mista de Asdod. É possível que a referência de Deuteronômio também se refira a um filho de parentesco misto hebraico e pagão, tá? Se todas as pessoas que estão fora da igreja são consideradas como incrédulos e desviadas da verdadeira fé, como afirmam os cristãos, como então explicar os que não podem entrar segundo esse texto? Como explicar? Uma vez que se trate de uma questão de fé, mas o texto aqui ele fala que não é fé, fala daquelas pessoas que são aleijadas, que têm os seus testículos trilhados, não podem entrar na congregação. E aí, como que fica agora? E mais do que isso, os bastardos que são filhos não biológicos, com os que têm o órgão reprodutor lesado, os que têm pênis cortado, não estariam sendo injustiçados? Eles não estariam sendo injustiçados por não poderem participar da congregação do Senhor? Não estaria ocorrendo um caso de acepção de pessoas? Uma vez que o Deus do Novo Testamento seja o mesmo Deus do Antigo Testamento, então o Deus do Antigo Testamento tem que fazer as mesmas coisas do Deus do Novo. E lá em Romanos 2:11 e Tiago 2:1-5 fala que Deus não faz acepção de pessoas e que fazer acepção de pessoas é pecado. E aí, como que fica agora? Uma vez que o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo, ele fala no Novo que a acepção de pessoas é pecado e no Antigo ele mesmo faz acepção de pessoas, como que fica aí agora? Essas pessoas não estariam sendo privadas da salvação que é para todos, como alegado pelos cristãos? Essas pessoas não estariam sendo privadas da salvação, uma vez que a salvação é alegada pelos cristãos a todos? Inclusive as pessoas citam o texto que Jesus ele fala que fez o sacrifício, né? Por todos aqueles que creem, que muitos colocam dessa forma. E essas pessoas que têm os membros aí detonados, que não são filhos biológicos, essas pessoas estão incluídas mesmo crendo em Jesus? E aí? Como que fica agora? Porque a Bíblia é inspirada a palavra de Deus para os cristãos. E se ela é inspirada a palavra de Deus, logo também o texto de Deuteronômio também é considerado inspirado. Como que fica aí agora em religiosos? Mas vamos lá. O que é uma congregação? Comunidade, né? Em hebraico, Kehillah ou Kahal. Uma das unidades básicas da vida judaica é a comunidade constituída de chefes de família. Uma comunidade tem em geral a sua própria sinagoga e talvez seus próprios cemitérios e Shevra Kadisha, tá? Quem adquiriu material, eu tenho a explicação de cada um desses materiais. Tá vendo que quando eu coloco aqui, você veja que lá, sociedade de homens e mulheres judeus dedicados que executam as preparações dos corpos dos mortos de acordo com a Halaká, esse Shevra Kadisha. Quem adquiriu material, você pode adquirir material para você saber o que é as explicações a respeito de cada um desses termos aqui, tá? Então, ou seja, tem a seus próprios cemitérios, Shevra Kadisha. As grandes comunidades empregam um grande contingente de funcionários, tais como os Dayan, um rabino, um shazam, professores de Cheder, um magarete, um magaref ritual, ou shochet, né? Um escriba, um shamash e um morreu. Como judeus ortodoxos devem morar a uma distância da sinagoga que lhes permita ir a pé e assistir os serviços do Shabat e das festas, uma comunidade judaica tradicional abrange uma área geográfica limitada. Nos tempos pré-modernos, as comunidades tinham certa medida de autonomia e estavam aptas a controlar não só seus próprios programas de caridade e assistência social, mas todos os aspectos da vida de seus membros. Ou seja, não é diferente dos dias de hoje, né? Você veja que as igrejas hoje, o que as igrejas hoje fazem? Elas tentam controlar justamente os membros, como também acontecia na sinagoga. Então, ou seja, não tem diferenciação não, né, pessoal? Então, ou seja, eles impunham multas, sentenciavam as pessoas ao suplício do tronco, como castigo, e a sanção suprema era o ostracismo e a expulsão da comunidade. Embora a literatura rabínica enfatize a submissão às normas e aos costumes da comunidade, judeus têm frequentemente constituído subcomunidades como resultado das divergências com seus líderes leigos ou religiosos. Contando essa história do náufrago judeu que vivia sozinho numa ilha deserta, quando foi resgatado, perguntaram-lhe o que eram as duas construções, uma em cada lado da ilha. Ele respondeu que uma era a sinagoga na qual orava e a outra sinagoga na qual jamais poria os pés. Então tinha isso dessa questão da cultura aí. O que é castração?
Castração é o ato de mutilação sexual em que incapacita-se o indivíduo de reproduzir-se sexualmente e suprime seu porte de hormônios sexuais, testosterona no macho e estrogênio na fêmea. O ato consiste na extirpação das gônadas, gonadectomia, testículos na castração masculina, orquiectomia, ovários na castração feminina, oophorectomia. A castração masculina também pode ser parte do ato maior de emasculação ou poder, ou pode ser química. Na antiguidade, era prática em alguns povos a castração dos servos senhoriais e em haréns, né, chamados eunucos, para assegurar a origem da prole. Na Idade Média, era praticada excepcionalmente a castração de meninos cantores para a manutenção da voz infantil, tá? E castrate. Então a castração era justamente praticada dessa forma aí, para vocês entenderem um pouco do fundo histórico dessa questão. Mateus 19:12. Olha o que vai dizer Mateus 19:12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Aí nós temos aqui, ei singar eunucoi, oitines ek koilias metros, egenetesan autos, caiesin enukoi, oitines enukistesan, hipoton antropon caiesin enukoi, oitines enukisan, e autuis tia te basileian tu oranon, ro dinamenos, corém, coreito, né? Coreito, enucoi, um camareiro, guarda, cama, superintendente do quarto de dormir, camareiro do palácio dos monarcas orientais que sustentam numerosas esposas, o superintendente do apartamento, o harém das mulheres, um homem castrado, um eunuco. Os eunucos nas cortes orientais ocupavam outros cargos de maior ou menor importância, como a supervisão do tesouro, realizada pelo eunuco etíope, mencionado ali em Atos, tá? Eunuquistesan provém da raiz eunuquiço, que é castrar, metaforicamente fazer-se um eunuco, abstendo-se como um eunuco do casamento, tá? Então, que é o significado desses vocábulos aí. A palavra aramaica, né, que é uma palavra plural que existe no aramaico ali, merhaima, né, merhaimina, traduzida como eunucos no texto de Mateus, relata o seguinte significado: confiáveis e fiéis. Com isso, o plural merhaimina significava homossexuais porque eles foram confiáveis ou fiéis em torno de mulheres que eram casadas. Eles não eram uma ameaça para cometer adultério com as mulheres de outros homens ou em ter relação com as mulheres da nação, tá? Um eunuco é um macho humano castrado, isto é, um homem que teve seus testículos removidos. O termo eunuco também pode se referir a um homem cujo pênis e testículos foram removidos, ou mesmo alguém que teve apenas seu pênis cortado. Mas enquanto todas essas condições podem ser chamadas de castração, o homem não é um verdadeiro eunuco enquanto seus testículos permanecerem intactos. Enquanto os testículos funcionarem, seu corpo continuará a produzir testosterona, assim como esperma, e ele ainda será teoricamente capaz de gerar filhos. Em suma, o eunuco pode ter uma ereção, mas nunca poderá se reproduzir. Aí Jesus ele menciona que os que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Como então os que são castrados ficam de fora da congregação, uma vez que o próprio Jesus fala que existem pessoas que se fizeram eunucos, ou seja, que se castraram por causa do reino de Deus, né? É lógico que é uma linguagem, pode-se dizer que é uma linguagem figurada, mas, ou seja, como então que os que são castrados ficam fora da congregação, como é mencionado no texto lá de Deuteronômio? Quem está mentindo, Deus ou Jesus? Qual dos dois está prometendo uma falsa salvação para as pessoas? Ou seja, uma vez que Deus fala que os castrados não podem entrar na congregação, Jesus ele fala que os eunucos, ou seja, os que são castrados, podem entrar. E aí, como que fica agora? Como que fica? Quem está certo, Deus ou Jesus? Quem está cometendo acepção de pessoas e quem está mentindo aí agora? Fica complicado, né, pessoal? Principalmente para aqueles que defendem que a Bíblia não tem contradições. Fica uma questão complicada, sempre com referências bibliográficas, tá, pessoal? Da onde eu extraí todas as informações. Textos que demonstram que a salvação é disponível a todos. Aí o negócio fica mais complicado ainda agora.
Olha o que Deus vai dizer. Isaías 51 vai dizer assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Inclusive, esse texto é o texto de Isaías, que muitos falam que é Deus que está dizendo ali pela boca do profeta Isaías. Então, pois é, o próprio Deus está falando que a salvação dele, ou seja, ela vai durar para sempre. E aí, como que fica agora? Porque a traça as roerá como uma veste, o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Ou seja, justiça e salvação, você veja que estão andando juntas nesses textos, tá? Então, ou seja, justiça vai dar o equivalente segundo que aquela pessoa merece. E aí, uma pessoa que crê realmente em Deus, uma pessoa que está ali arrependida, e essa pessoa seja castrada, conforme o texto de Deuteronômio, essa pessoa não pode entrar na congregação, essa pessoa está sendo excluída, ou seja, daquilo que é considerado como santo, principalmente pelos cristãos. Como que fica aí agora? Mas só que quando você pega Jesus, Jesus já fala que esses indivíduos que outrora eram escolhidos por Deus, esses indivíduos agora, eles são, ou seja, incluídos na sociedade, sendo que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, então, ou seja, ele tinha que ter a mesma atitude no Novo, tanto também no Antigo. E é como que fica aí agora? Deus, ele estaria cometendo acepção de pessoas? Porque no texto considerado como inspirado, ou seja, o texto do Antigo Testamento, que muitos utilizam várias passagens da lei, né, como dízimo, ofertas, votos, por que não utilizam esse texto de Deuteronômio agora? Para você ver para onde que vai. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra, tá? Todos vão ver salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, ou seja, uma pessoa que confessa os seus pecados sendo castrada, essa pessoa estaria fora da congregação, fora da salvação de Deus? Quem está certo? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem está certo? O Deus do Antigo Testamento que proíbe a salvação a alguns, ou o próprio Jesus que oferece a todos? E agora, como que fica? É Deus que proíbe a salvação a algumas pessoas, ou Jesus que oferece a salvação a todos? Quem está certo? Como sair desse balaio de gato agora? Fica aí essa perguntinha para a reflexão de vocês, tá? Agradeço a todos por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Coloca aí nos comentários o que você está achando dos conteúdos. Coloca a sua opinião, coloca aí dicas para novos conteúdos, ou seja, sua dica pode se transformar num vídeo aqui do canal. E vai aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.